Cadê a poesia dela? Então, mas se tiver desligado aqui, nós desligamos o som do... Não precisa usar o fone, não. Mas nós desligamos o som do celular. Sim, mas não precisa usar o seu fone aqui, ó. Eu entendi. O som do celular a gente tinha desligado tudo. Deve estar mudo, não tá não? O povo tá entrando e ela não. Cumprimento pessoal, fala oi, recebe pessoal. Ai, eu preciso ter jogo, né? Aí tá todo mundo. Oi, Alciene, tudo bem? Você tá me ouvindo? Oiê! Quem já entrou, tá me ouvindo? Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Ah, ok, Silvia, obrigada. Tô aguardando a Cláudia entrar. Então, o tema de hoje é um tema bem interessante. Acho que vai ser uma conversa super agradável. Foge um pouco. Cláudia, só que ela não pediu para entrar. Oi, Cláudia, pede para entrar. Isso. Isso, Cláudia está entrando. Boa noite, Gabi. Agora deu. Bem, olha aqui, ó. Ele tá travadinho, meu celular, meu computador, ó. Paradinho. Mas vai dar certo, eu tô entrando. Mas vamos por aqui por enquanto, só para não atrasar você e o pessoal. O povo está entrando, iniciando. Se você quiser fazer só no Insta, nós gravamos e depois colocamos no Face. Ah, perfeito, então. Porque daí eu não corro Pode risco. Isso. Sônia, isso tá no tema. Né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Nem sempre. Depende da tecnologia que a gente usa. Nós temos muito que aprender, né, Cláudia? Não, a gente que é geração anos 80, né? Assim, é muita. Olha, eu tô terminando de pôr pulseira. É assim. Aí a Sônia falou assim: eu vou entrar lá para testar. Eu falei assim para ela: ô, Sônia, vai testando que eu tô vazando de menstruação. Eu vou fazer uma live com a Silvia, ginecologista, sobre isso. Nossos corpos sangram. Mas é mais para frente. Joia. Então, eu tenho a felicidade de já não sangrar mais, né? Coisa boa! Nós precisamos falar disso. As pessoas não sabem o que é climatério, o que é menopausa. Ninguém acha que vai envelhecer um dia e que vai passar por situações. Cada mulher de um jeito. Cláudia, depois precisamos conversar mais mesmo. A minha mãe rejeita a velhice. Ela fala que ela não está velha, com 89 anos. E que que maravilha! Que eu preciso ir no geriatra, ela não. Menina, eu preciso conversar com a sua mãe, porque eu tô achando tudo muito difícil, muito ruim. Nossa Senhora! Ela não se sente velha, viu? Não se nem sente. Fofa! Então, e aí, Cláudia, vamos lá. Vamos lá. Primeiro dizer que é uma honra estar aqui com você. Obrigada. Então, para nós mais adiante também para a gente conversar. Muito obrigada. Foi ótimo estar aqui. Então, para mim é uma alegria muito grande receber você aqui, principalmente com esse tema que você domina tanto, né? Eu acho que hoje eu vou aprender muito com você. E eu sempre começo as lives com uma poesia. Eu amo poesia. Então, aí eu escolhi uma para te receber hoje, tá? Bacana. Depois da poesia, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos ouvindo, tá bom? Perfeito. Então, a poesia que eu escolhi hoje, Cláudia, é da Adélia Prado
E é com licença poética. Não sei se você conhece, né? Conheço. Ela é de Minas, né? Isso, poeta mineira. E ela tem um poema que é a nossa cara. Adoro. Olha, quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza, e ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao 1000 avô. Vai ser coxo na vida, é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. E sei que você também é, viu, Cláudia? Muita emoção, bem. Até anotei aqui umas palavrinhas do poema para a gente conversar. Sim, sim. Você sabe que eu sou apaixonada por poesia. Eu componho poesias. Ai, que delícia. Gosto Então, demais. eu tenho acho recebido aí meus convidados com muita poesia. Ótimo. Muita. Para suavizar um pouco também esse tempo que nós estamos vivendo, né? E o tema de hoje, Cláudia, ele me alegra muito porque ele foge um pouco do que eu venho construindo com outros professores, mas que nos afeta profundamente, que seria conhecer um pouco mais quem somos nós, né? Quem somos nós, de onde viemos e por que podemos estar em todos os lugares com essa sociedade tão machista, tão tradicional. E são essas coisas que as mulheres e os homens hoje vieram para nos ouvir, tá bom? Muito legal. Então, se Então, apresenta, quem é vou falar um você? pouquinho do lugar da onde que a gente constrói aqui essas narrativas, né? Então, são 2 lugares. Um é missão, que é o voluntariado. Né? Então, desde os anos 90, começando em 92, a gente fundou o Núcleo de Estudos de Gênero e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso, porque falar de que lugar de mulher é em todo lugar, não é tão simples assim, né? A gente precisa pensar nas construções que a gente foi fazendo até hoje. Lá em 97, a gente montou a ONG SOS Mulher e Família, de Uberlândia, para atendimento à violência doméstica, violência conjugal. E, em 98, o Conselho dos Direitos das Mulheres. Então, sou voluntária desses 3 lugares. Olha a Natália maravilhosa entrando do enxame musical nosso. Alunos também, bonitinhos. Matheus já entrou e falou que te adora. Matheus faz Matheus marketing. É um fofo. Marketing na meu design. aluno, não é? Matheus é um fofo. Marketing, Então, tem jeito de tumbiara. O povo vai tem muita gente chegando aqui. e... Que delícia. E então essa é a missão, sabe, Sônia? Porque eu tive uma trajetória assim, que a minha ficha só caiu depois que a gente escolhe algumas missões e depois faz sentido. Às vezes no momento nem faz, né? Muita gente perguntava para mim assim: mas por que você foi fazer? Aí o outro lado, então, a profissão, né? Por que você foi fazer mestrado, doutorado em violência conjugal nesse tema e tal? Né? E já aconteceu com você essa situação, né, de violência? E eu falei, não, né? Porque não mesmo. É claro que algumas situações sutis, enquanto mulheres, a gente passa pela vida, né? Assédio e tal, mas assim, no relacionamento, não. E aí, a minha ficha foi cair recentemente, quando o meu pai teve câncer e ele precisava ser cuidado. Ele morava em Goiânia, ele se separou da minha mãe, eu tinha uns 7 anos, mais ou menos. E ele não deu conta de ser pai, de ser... Ele bebia muito, né? Ele não deu conta de ser pai e nem marido. E ficou morando em Goiânia. O que aconteceu? Ele estava sozinho, eu falei, não, vem para cá então, em 2011. E ele veio e eu cuidei dele. A gente não sabia que ele estava com câncer e nem ele também. Ao fazer um check-up que a gente viu que já estava no nível 4. Minha ficha caiu rapidamente, Sônia. Demorou tempo, né? 2011.
Por quê? Bom, o câncer dele fruto também da dependência química, do alcoolismo, mas o meu pai, aos 5 anos de idade, viu o pai dele assassinando a mãe. Então, você imagina o peso disso para uma criança e os impactos para uma vida inteira. Aí caiu total. Sabe quando cai? Você fala assim, nossa, tá aí, ó. Eu transformei de algum modo, você falou de dor na poesia também. Transformei de algum modo a dor em missão, para que outras pessoas não precisem passar isso que meu pai passou. E aí eu consegui ser filha nesse final, ele conseguiu ser pai, avô, né? Então, assim, eu te conto isso assim com emoção, porque, né? Enfim, não, porque hoje eu passei pereguedé, né? Eu nunca passo, mas é isso. Então, melhor a gente não chorar. Muito bem. Então, é desse lugar, assim. E o acadêmico associado a esse ativismo, a essa militância. Então, eu sou professora na Faculdade Exanc, ministrando antropologia, sociologia, filosofia, ciência política, essas disciplinas das humanidades, e em todas elas eu de algum modo, coloco o recorte de gênero para falar dessas invenções, fabricações sobre masculinos e femininos que a gente faz, e o que disso que foram as diferenças traduzidas em igualdade. Sônia. E você da educação, você sabe também, tão bem quanto eu, que essa é a nossa arma. Não tem outra. É a educação, seja ela informal, na sociabilidade do dia a dia, porque a educação acontece em quaisquer espaços, de casa, trabalho, em quaisquer espaços, seja essa educação formal, né? Então, quando a gente fala lugar de mulher é em todos os lugares, muitas morreram para a gente hoje estar em alguns lugares. Para a gente estar aqui falando em público. Na antiguidade, as mulheres não eram cidadãs sequer. A gente só votou a partir no Brasil, a partir de 1932 para 34, aí generalizado. A gente só pôde sentir prazer, gozar no século XX. Quem antes sentia prazer e gozava mulher, prostituta, e nada contra as prostitutas, que só existem e existem há muito tempo, porque existe demanda. Então, se questiona a profissão, tem que questionar a demanda também, né? Mas esse não é o nosso tema de hoje. Poderia até ser, mas não é. Então, isso que a gente vai inventando, na poesia você falou também, ó, eu anotei aqui, casamento. As mulheres eram destinadas ao casamento em gerações passadas. Em algumas culturas ainda são. É como se fosse um destino, uma profissão, um único caminho, né? E aquelas profissões predominantemente femininas, algumas ainda hoje isso já modificou, mas a mulher, quando foi para esse mundo acadêmico, que lugares ela podia ocupar? De professora. E ainda hoje, no fundamental, a gente chama de tia. Uai, é tia, é parente? Então não precisa nem de salário, nem de condições de trabalho. É parente. Percebe? O serviço social é aquela que cuida, ou seja, extensão do lar, né? E aí tem predominantemente mulheres. Não é à toa. E não é à toa também que os salários são menores ainda, as mulheres tendo mais escolaridade que os homens, exercendo mesmas funções. E onde tem predominantemente mulheres, os salários ainda são menores. É claro que diminuiu essa distância com o tempo, fruto das lutas. Ninguém chegou com a bandeja, ó, toma, não, né? Fruto de lutas e do movimento feminista, que é nada mais, nada menos que gente lutando por direitos iguais, acesso, oportunidades e salários. Não é em cima nem embaixo, não é guerra entre os sexos desse feminismo que eu estou falando, nada disso. Mas é igualdade. Mas para ter igualdade é preciso ações afirmativas, equidade. Você sabe disso. Senão a gente não teria uma mulher na política. Como é que conciliaria a tripla jornada de trabalho? Sendo que o adequado é a divisão de tarefas domésticas e do cuidado com os filhos, mas isso não está de modo generalizado na sociedade. Né? Agora, na pandemia, que as pessoas estão muito tempo em casa, eu ouço depoimentos de mulheres que estão esgotadas. Aqui em casa a gente divide tarefas e eu estou esgotada. Imagina sem divisão. Sim. Né? Então, de Adão e Eva, pensando aí as representações sociais, a gente já tem a desigualdade. Não sei se você sabe a história de Lilith, você já ouviu falar? Tá. Mas pode contar, eu acho que é legal. Eu acho bacana. Isso pensando na tradição judaico-cristã, porque se a gente for pensar outras tradições, a gente tem outras narrativas para contar. E a gente não desmerece nenhuma delas, né? A gente faz parte de nós a cultura, e se a gente tira a cultura, fica nada, né? Fica vazio. Então, a gente respeita todas. Mas o que é interessante? Diz que fez Eva e que ela tinha que ser submissa a Adão. A gente tem alguns momentos na escritura, né, no documento, né, histórico, Bíblia,
construído por pessoas, num contexto histórico, né? E aí, a submissão. Mas antes, e eles tiram das escrituras, quem registra isso, o Talmud, né, vai registrar isso, o pessoal lá dos judeus. E aí é muito interessante, porque antes de Eva foi Lilith. Só que Lilith não era submissa a Adão. Lilith queria igualdade com Adão, em todos os sentidos, inclusive nas posições sexuais. Porque tem essa coisa, por isso ela foi expulsa do paraíso. Por isso ela foi expulsa. E é muito doido, porque até nas posições sexuais, por quê? Porque tem uma construção também aí de gênero, de que a mulher por baixo, o homem por cima. É claro que isso já se modifica. Na história tem mudança e tem permanências, né? Sim. Mas o homem por cima, né? Quer dizer, ele é ativo e vai pôr sementinha. Nós não somos árvore, então onde que o povo tira sementinha? Enfim, né? Aqui em casa a gente fala para os meninos de espermatozoide desde pequenos, né? Semente, não sou árvore. Enfim, e aí a mulher por baixo, passiva, né? Então, até mesmo as posições sexuais, elas falam de relações de poder nessas construções. E Lilith, portanto, falava, não aceito, quero igualdade. Ela foi tirada das escrituras, foi ter com os demônios, porque pensando as construções, em especial no período medieval, aquilo que você, no imaginário social, não dá muito conta, é considerado herético, né? E foi ter com os demônios, né? Então, aquilo que não tem muita explicação é o demônio, né? As mulheres, inclusive, muitas foram queimadas como bruxas porque tinham conhecimento, sabedoria, manipulavam as ervas. Aquele chazinho que a minha avó Mira fazia pra gente, ela ajudou a cuidar da gente, aquele chazinho de erva cidreira, aqueles outros, a mistura de alguns. As bruxas eram essas pessoas com conhecimento, sabedoria e incomodavam. Então, tem um preço ocupar os lugares, não é tão tranquilo assim, né? Então, hoje a gente está aqui já com alguns avanços, mas a gente olhar para alguns povos islâmicos, a gente olhar para a Índia com estupros coletivos, né? Mulheres que não podem dirigir, que não podem assistir um jogo de futebol, que para estarem no meio de homens tem que estar com outras mulheres, enfim. Então, a gente tem convivendo no século XXI tudo isso e várias representações de masculinos e femininos. Então, quando você falou do casamento, eu fiquei pensando que é muito interessante essa construção da mulher feita para o casamento, né? Então, a heteronomia, ou seja, ela vai sendo construída, não é genético não, tá, gente? Por isso que a gente está aqui hoje falando das mudanças que foi tendo. Porque se fosse genético, o pau que nasce torto, morre torto. Que bom que não, né? Só que não. Então, é construção. É claro que eu não estou desmerecendo o aspecto biológico e genético, mas a gente precisa fazer uma ponte entre a cultura e a natureza. Sem a ponte, não existe o ser humano. Isso é só da cultura, isso é só da natureza. Conversa fiada. Se fosse... Aqui, ó, tô tomando água, até combina com... Ganhei ontem de uma cantora maravilhosa, a Ana. Não é fisiológico tomar água? Tem necessidade. Por que é que, então, os meus alunos, as minhas alunas, quando estão menstruadas e vazando, como eu estava antes de conversar aqui com você, não falam, professora, dá licença que eu vou trocar o absorvente. Também é fisiológico. Você percebeu? Então, não existe a natureza, o fisiológico, fora da cultura. Né? Ninguém nasce mulher, torna-se. Porque isso tudo é inventado. Essas funções masculinos e femininos, onde ocupar, o que pode, o que não pode, né? Os proibidos, os interditos. Isso tudo é invenção. Né? E que varia de cultura para cultura, de época para época. E ainda, como a menstruação está associada à sexualidade, que foi historicamente associada à tradição judaico-cristã, e aquilo que é ligado ao corpo, considerado coisa feia, suja, pecado e vício, pronto! Entendeu? Então, é nesse sentido que não dá para a gente falar que lugar de mulher é em todos os lugares sem desconstruir, sem repensar. Você trouxe na poesia também, eu achei ótimo. Espécie envergonhada. Por que é que algumas questões ligadas ao corpo, que fazem parte de nós, até a nossa performance, ou seja, o jeito que a gente se movimenta. Mulher que se movimenta assim como eu, balançando desse tanto, século XIX, estava no sal. Imagina, né? Então, até isso, né? Se envergonhar. Outro dia eu fui numa festinha de aniversário, Sônia, e aí tava uma criança, uma menininha de uns 4 anos. A avó falava assim para ela durante a fotografia: fecha as perninhas. Coitada, a menina já tava com aqueles vestidinhos cheios de babado, periquento, com meia calça, e a avó mandando ela fechar as perninhas. Para nenhum menino, a avó falou, só para menina. Isso foi outro dia numa festa de aniversário.
né? Então, quer dizer, ó, seu trem já é embutido, você ainda fecha as perninhas para embutir mais. E, ó, bela, recatada e do lar. Só que não, isso era modelo dos anos 50, né? Mas, recentemente, a gente viu sendo capa de revista como se isso fosse um modelo a ser colocado, né? Pode ser uma das possibilidades, mas não a única. Então, aqui, ó, minha camiseta da ONG SOS Mulher e Família. Ó. Lugar de mulher é onde ela quiser. Aliás, quem quiser adquirir para ajudar a causa, é ótimo, né? Então, Sônia, dentro da poesia também eu fiquei pensando que você traz a questão da dor. Dor não é amargura. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Nietzsche, ele vai falar da figura do ressentimento. E no século XIX, ele, Freud, esse pessoal todo, por mais avançados que fossem, trouxessem teorias revolucionárias, eles eram muito misóginos. A aversão às mulheres, né? O ódio às mulheres era muito comum no século XIX, né? Onde as mulheres não tinham muito espaço, não, quase nenhum. Você sabe, por exemplo, Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, mas teve que ir no nome do marido, né? Enfim. Travou. A gente vai falar da figura do ressentimento, e se a gente for verificar no século XIX, muitas dessas figuras são mulheres, exatamente por conta dessa punição exacerbada, né? Dessa não pode expressar, tem que reprimir, não pode sentir, é coisa feia, né? Então, assim, esse sentimento de ressentimento, inclusive, vai aflorando. E da mesma forma como um povo, né? Um povo massacrado com baixa autoestima, você encontra um líder carismático. Estou pensando aqui no Hitler, né? Historicamente falando. Mas a gente poderia pensar mais perto, né? Mas, enfim, só que o mais perto nem oratória tem. E aí você encontra um líder carismático, pega uma Alemanha arrasada, arrebentada, com baixa autoestima, tendo que pagar indenização, porque perdeu a guerra, é fome com a vontade de comer. É um povo ressentido, com baixa autoestima, que se sente menosprezado. Dá o poder para você ver. Dá o poder. Então, né? Olha o que o Hitler fez. Olha o que nós estamos aí. Ó. Diante disso, tudo que você está falando para nós, mulheres e homens que estamos te ouvindo, eu fico pensando que eu, Sônia Santos, sou uma zebra. Porque nessa história toda, eu fui criada para casar, estudei em escolas que ensinavam bordar, uma religião... Você teve aula de puericultura? Sim, sim. Toda a minha escolarização, como cuidar dos bebês, tinha caderno, tudo isso. Então, pessoas muito próximas mesmo. Às vezes fala assim, estranho, porque do mesmo jeito que a gente vê algumas pessoas ao longo da vida se construindo, né? Eu fui, embora uma criança muito tímida, uma adolescente muito tímida, eu fui tentando me reconstruir e reconstruir os conceitos que foram passados para mim. Que bacana, Sônia. E embora durante muitas vezes eu tenha ficado calada e chorava muito, eu sou uma pessoa muito chorona, você ainda vai ver eu chorar, porque eu carrego... Aí a gente chora junto, bem, porque junto é mais gostoso, uma acolhe a outra. Por conta dessas questões que, por mais que eu tenha tentado me libertar, me refazer, ainda é muito forte, Sim, o medo, fica impregnado, eu falo isso, que incorpora. ser bem aceita, ser correta, e não dá motivo para falar, né? As experiências que eu passei, por exemplo, eu divorciei, eu não seria aceita na igreja, eu não seria aceita pelos meus amigos, um segundo casamento não é bem visto na família tradicional de Uberlândia. E ainda existe isso, né, Sônia? Tem. Minha avó casou com 17, se separou aos 21, ela andava de cabeça baixa na rua, atravessava a rua quando vinha um homem na mesma calçada para não ser falada. Sim. Né? Quer dizer, como é que tem coisa que ainda permanece? Exatamente. A preocupação um pouco era o que as pessoas vão falar de mim, e não o que eu estava sentindo, e nem o que eu poderia... Sônia, não repara não, é porque eu estou sem comer, desde a hora do almoço. E na sequência eu tenho outra live, então eu preciso comer. Pode comer, pode comer. Aceita? Essa é você, essa é a Cláudia. Aceita?
Obrigada. Eu vou lanchar depois, tá? Hoje eu consegui. Mas, Sônia, que interessante. E aí você desconstruiu como? A educação foi que te Então, ajudou? isso, muito, muito, muito. Ser professora me ajudou muito. Eu tive duas possibilidades. Eu passei no vestibular de Odonto em Uberaba e passei no curso de artes em Uberlândia. E na época, o curso de artes, os professores eram extremamente irreverentes, eram artistas. Ai, que delícia. Era Babinski, era Hélio. E esses professores e as professoras do curso de artes de Uberlândia ajudaram todas as mulheres, né, que fizeram esse curso a se enxergar como mulher e a ocupar espaços de docência. Foi a melhor escolha que eu fiz. Eu desisti de fazer odonto e ficava no início da profissão sempre com aquela dúvida. Será? 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 E quanto mais eu caminhava, mais eu tinha certeza que ali era meu lugar e que eu poderia ajudar outras mulheres a se refazerem. Por exemplo, para você ter uma ideia, muitas pessoas me rotulam de petista por conta das minhas posições. Porque quando uma mulher tem posição clara em relação a determinados assuntos, como gênero, se você apoia o movimento LGBT, você é petista. Se você apoia mulheres divorciadas, você é doida. Mas aí, Sônia, vamos fazer um parênteses. A gente está na era fake news, agora com o CPI vai diminuir, né? Da desinformação, esvaziamento de ideias, ignorância e as pessoas buscando um rótulo. Se você devolver na técnica do Sócrates, que é a maiêutica, minha mãe sempre me ensinou a fechar a boca para comer, tá, gente? É porque aqui é muita emoção. Enfim, aí, tá vendo? A minha mãe me ensinou, mas eu sou de uma família onde as mulheres foram chefes de família. Minha mãe criou 4. Minha avó ajudando, minhas tias todas também criaram os filhos sem os maridos, porque separaram. Isso acho que também impactou aí na trajetória. Mas, Sônia, é muito doido isso que você está contando. O Júnior aqui, mulheres empoderadas. Lembrando que empoderamento não é assim, ó, zoom, varinha mágica. Não, né? É preciso ações afirmativas para fortalecer as mulheres. O Júnior, ele é cearense, né? De um estado onde os homens são muito machistas. Tem um estudo, inclusive, mostrando a obediência das mulheres, né? Do Nordeste. E não à toa a relação direta, né? Sim. Entre essa subalternização e a violência doméstica. Sim. O outro ele achar que ela é extensão, é propriedade. Isso. Então, essa coisa das pessoas rotularem, e os rótulos, eles inviabilizam o diálogo. Eles esvaziam. Então, eu estava falando do Sócrates. O que o Sócrates fazia? Na linha do só sei que nada sei, cada dia, quanto mais eu sei que eu não sei é nada mesmo. Isso é certo. Ele devolvia para a pessoa em forma de pergunta. Então, quando conversar borracha com você, devolve em forma de pergunta. Eu faço assim. Tipo assim, você é comunista. Aí eu falo assim, nossa senhora, Marx, você moeu no caixão agora. Primeiro que o Brasil nunca teve comunismo, né? Pressupõe ausência de Estado, enfim. Aí a gente devolve para a pessoa. O que é comunismo? Não sabe. Mas é porque disseram para ela. Sim. Entendeu? Esse é o lance. Eu acho que a gente tem que devolver. Respirar fundo, né? Contar até 10, às vezes até 20, às vezes até 100. E devolver para a pessoa. Você é de esquerda. O que é de esquerda? O que é de direita? Esses termos hoje dão conta da complexidade que a gente vive? Entendeu? Então, chapa o sujeito, né? Sim. Que doidura que é essa, gente? Uai, presta atenção. Então, eu adorava a técnica, a maiêutica do Sócrates. Devolve por meio de pergunta, que aquela pessoa que acha que está sabendo muito, ela está sabendo nada do que ela está falando. E aí ela tem que voltar para si mesma e reavaliar. Mas vai levar um tempo, né? Foi um tempo para poder enfiar na cabeça as fake, né? Essas coisas sem noção, surreais. Né? Então, é um tempo também agora para informação. As pessoas leem pouco, né? Elas leem pouco e elas não necessariamente vão em fontes confiáveis. Até a ciência foi questionada, a educação, que a gente sabe que é a cartilha básica para qualquer país desenvolver,
né? Fora a tal da ideologia de gênero que eu tenho vontade de morrer, né? A gente que estuda gênero desde os anos 80, a gente quer morrer. Porque, primeiro, que não existe nada sem ideologia, né? Qualquer prática do sujeito, com certeza, Cazuza. Ideologia, eu quero uma para viver. Na verdade, eu tenho muitas e você também. É um corpo de ideias, crenças e valores. Tira isso da gente, ficou nada. Nem a capa da Mulher Maravilha, né? Então, tá conversando borracha de novo. E aí, os estudos de gênero, coisa séria, que inclusive promovem famílias na sua pluralidade, favorecem desconstruir essa fixidez de masculinos e femininos para que todos tenham o direito de existir, né? Estudos de gênero faz isso. Ajuda a desconstruir aquelas diferenças que foram traduzidas em desigualdades, enfim, faz tudo isso. Isso faz. Agora, transformar a orientação sexual da pessoa, varinha mágica, isso não faz. Mas aí disseram que faz. Imagina a gente como professora com esse poder. Nossa, seria lindo, né? Então, é uma banalização completa, né? E aí vem com esse papo. Durante um tempo, vem com esse papo. Eu acho que você também deve ter passado por isso. Envolvida pela emoção, eu respondia rapidamente, sem pensar, sem elaborar. Hoje, eu prefiro esperar um pouco, pensar, para poder responder. Porque a nossa necessidade, né, ao ser desafiado, às vezes a gente erra, tá bom? O Nicolas está perguntando sobre qual é a sua posição sobre os extremistas que denominam de feminazi. Quando a gente começou, inclusive, a definir meu conceito de feminismo para não ter confusão. Existem vários feminismos. E é uma minoria, uma linha do feminismo da guerra entre os sexos. Homem não participa, aqui homem não, homem não, homem não. Aqui em casa tem 3 cuecas e uma calcinha, né? Eu tava no sal se eu tivesse nessa linha. Né? E, inclusive, eu e Ricardo, cadê meu amor? Ele entrou aí? Eu nem vi, porque eu tô tão concentrado na prova. O meu irmão bonitinho. O Ricardo que eu tô pegando, acho que entrou também. Tá 20 anos. Enfim, a gente construiu, tentou pelo menos, que é desafiador, educação integral cidadã para os meninos, brinquedos e brincadeiras, o trânsito deles, né? Eu até deixo aqui no escritório o único brinquedo que a gente não desfez, para eles lembrarem que tiveram uma educação integral, aqui, ó, a boneca, a Tatá. Com 11 meses, eu e Ricardo compramos para o Vitor, negra para inclusão racial e étnica. Nós temos nas nossas raízes índios e negros. Aliás, todos nós brasileiros, mais longe ou mais perto, né? Mas como no Brasil o racismo tem muito a ver com o tom da pele, e agora eu tô quase mofando. Eu já fui uma pessoa morena, mas 4 meses em casa. Ontem foi a primeira vez que eu saí. Enfim, e aí empurrava o carrinho e punha a boneca também, porque a gente quer maridos que dividam tarefas conosco, mas ninguém ensina a cuidar, né? Sim. Trocar uma fraldinha. Né? A gente não tem mais aula de puericultura, e era o fim da picada que só as mulheres tivessem. Ou seja, e ainda hoje, até pro repertório, né? Filho é da mãe, para xingar. Né? Ô, seu filho da mãe, não é? É da mãe. Quer dizer, como se a paternidade fosse uma possibilidade e a maternidade um fato. A própria legislação conta isso para nós, porque ela não é neutra do ponto de vista de gênero, nem racial e étnica, nem do ponto de vista de deficiência, nem do ponto de vista de classe social, apesar de dizer, né, todos são iguais perante a lei. Só que não, né? Basta a gente ver a pirâmide social. Então, eu sou da feminista mansa, eu sou da feminista igualdade, é dessa feminista que eu sou. Em alguns momentos é bacana as mulheres estarem entre elas, até para não se sentirem intimidadas. Em vários outros momentos é legal estar todo mundo junto. Essa questão não é uma questão só de mulheres, é uma questão de mulheres, de homens, do Estado, de políticas públicas, de projetos de leis. É uma questão de todos nós, porque onde tem violência doméstica, onde as construções de gênero são hierarquizadas, perde todo mundo, porque no fim das contas, mata. O Brasil é 5º lugar no ranking mundial em feminicídio. A cada 2 minutos, agora mais na pandemia.
né? E a gente não tem diagnósticos corretos, porque está muito subnotificado. Já era, ficou mais. Mas se a gente marcar aqui 2 minutos, ó, agora mesmo a gente, né, deu 2 minutos, uma mulher está sendo agredida. Então é nessa linha que a gente discute, sim, o tempo inteiro, em todos os lugares. Pode falar a palavra gênero. Mas não é uma questão de palavra. Apesar de terem tirado do Plano Municipal de Educação, o que é inconstitucional, o Supremo já avaliou sobre isso, é inconstitucional, porque a gente tem que primar pela questão de gênero e pela diversidade também. Todos e todas e todes têm o direito de existir. E vai que, de repente, um grupinho se reúne aqui agora e fala: a Cláudia não tem o direito de existir porque ela está com um brinco rosa. Aliás, há um tempo atrás, imagina um homem usar uma roupa rosa. Hoje está até na moda, né? Como se isso contasse de quem é a pessoa. Aliás, o que cada pessoa faz entre 4 paredes interessa para quem? Para mim não interessa, seja hétero, homo ou o que for. Né? Não interessa para mim. Né? Se eu estou muito preocupada com isso é porque eu estou mal resolvida. E tem muita gente preocupada com isso e mal resolvida. Freud explica. Né? E cruzando com a antropologia, uma das matérias feministas, fica bom. Freud explica. Se eu não estou bem resolvida, aí eu preciso ir para a rua, chutar travesti, matar homossexual, fazer piadinha, fazer gracinha. Não estou bem com a minha orientação sexual. Só pode. Porque se eu estou bem com a minha orientação sexual ou com qualquer outra característica, viva e deixe viver. Vou repetir. Viva e deixe viver. Essa é uma fala de Foucault, não é minha não. Michel Foucault, adoro. Entendeu, Sônia? Então acho que é por aí. Sim. Não sei se eu respondi o gatinho. Foi gatinho ou gatinha que perguntou? Foi o gente, eu chamo meus alunos tudo de gatinho, gatinhas, maravilhosas, maravilhosas, delícias, tá? Normal. Foi um gato. Foi um gatão. Foi um gatão. Então. Ótima pergunta. Aqui em casa foi um pouco assim também. Nós éramos 3 mulheres, donas dos nossos narizes. Quando eu casei de novo, minhas filhas também casaram. E foi aumentando os homens na família. E eu só tenho netos homens. Hoje nós somos 10, 6 homens e 3 mulheres. Nossa Ficamos Senhora! A minoria. Ficamos a minoria. É bem complicado. Mas, assim, é uma história muito bacana, porque assim como, né, nós fomos nos refazendo para assumir posturas, para assumir, conseguir fazer essas narrativas do nosso lugar e da importância, esses 6 homens foram aprendendo conosco todas essas questões. Porque a masculinidade tóxica, ela é ruim também para o homem. Você não poder chorar é muito triste. Meu filho, para de chorar que o homem não chora. Isso é muito triste. Tem 2 sacos lacrimais aqui para isso. Apanhou na rua, vai apanhar aqui de novo. Ou seja, está ensinando o sujeito a lidar com o conflito por meio da violência. E ele está aprendendo, porque ninguém nasce sexista, ninguém nasce racista, LGBTfóbico, aprende a ser. Né, Sônia? Então, nesse sentido, a educação é fundamental. Essa coisa de ter que ser o super-homem, o homem de aço, aquele que não brocha. Gente, qual que é o problema? Você só tem um pinto? Você é um pinto? Não é possível, né? Enfim, então, é um horror para os homens. Eu falo que essa educação fragmentada, essa educação dicotômica, ela detona as mulheres explicitamente, no corpo e na alma, o espírito, o nome que você quiser dar para isso. Mas ela detona também os homens, impossibilita os homens. Tem um documentário bacana que eu estou para assistir, O Silêncio dos Homens. E que aí são eles falando deles, da visão deles, né, as masculinidades, enfim, quero assistir. Está na minha lista está grande. Nossa, e o tempo está pequeno, enfim. Então, é isso, é bom para todo mundo desconstruir aquilo que está fazendo mal, que está impossibilitando as trocas, as possibilidades. E outra coisa, existem múltiplas inteligências, competências, né? Tarefas domésticas são feitas com as mãos e não com as genitálias. Como é que alguém associa a venda de um eletrodoméstico numa propaganda a uma vagina? Não faz sentido. Os melhores cozinheiros do homem, só que a cozinha é remunerada, a não remunerada é a da mulher, né? Vamos lembrar. Os melhores cozinheiros do mundo são homens. Costureiros também. Então, não tem isso, lugar de, né? E aí fixa. Não, né? Então, hoje, inclusive, está crescendo aí
o número de mulheres em construção civil, assentando azulejo, pintando parede. Inclusive, aqui em casa nós temos uma mulher que é chefe de cozinha. E ela estudou essa parte de que os homens dominaram o mercado. Uhum. Agora, estranhamente, nós conversávamos muito que nos nossos cursos tinha culinária, ensinava a fazer comida, mas para casar. Para trabalhar, o mercado só aceitava os homens. Essa é ainda é uma ainda luta, é. Se a gente pega alguns processos seletivos, minha mãe está aí, eu só vejo minha mãe em live agora. Ai, te amo, mãe. Obrigada por você ter me construído desse jeito. Obrigada. Meu irmão, bonitinho demais. Minha mãe é lá, criar 4, não é brinquedo, não, só emoção. E sem dinheiro, bem. Eu lembro dos mexidinhos à noite. Vamos ver o que sobrou. Se é que sobrou alguma coisa, junta tudo na panela, é mexidinho. Então o trem foi feio. Foi fácil, não. Mas voltando. Então, a gente estava falando das construções, que para no mercado de trabalho. Isso, fazer em casa é para mulher, fazer na rua é para homem. E remunerado, e bem remunerado. E é recorrente. Sim. Isso é no mundo inteiro. Isso é no mundo e no inteiro, processo seletivo, a gente ouve depoimentos de mulheres que são perguntado para elas: você tem filhos? Ninguém pergunta isso para os homens. Para saber da disponibilidade de trabalho. Se tem filhos, se está grávida. Entendeu? Então é como se a mulher fosse punida por ser mulher. É muito doido isso ainda. E aí muita gente questiona as ações afirmativas. Uai, como é que faz? Como é que vai ser vereadora, deputada, senadora, prefeita, se não tiver ação afirmativa, uma quantidade de cotas para essas mulheres terem formação nos partidos políticos e estarem lá nos cargos de direção, se elas têm dupla, tripla jornada de trabalho? Porque trabalha fora, chega em casa, ainda, é claro que já existem famílias distribuindo tarefas, e a gente sabe disso, e aqui em casa os meninos lavam, mãozinha tá de calo, de tanto lavar louça aqui em casa, os meninos. E o pinto não caiu, viu, gente? Tá tudo, belezinha, faz o teste. De modo que faz com a mão e não com as genitais. E como é que ela vai ocupar esses espaços? Como que ela ocupa? Não tem jeito. Então, eu preciso criar... Por que é diferente, né? A equidade e a igualdade. A equidade é quando eu crio condições. Falar, a meritocracia é conversa fiada para boi dormir, se a gente olhar para a pirâmide social. Um ou outro vão chegar lá. As metas são colocadas para todos. Mas os meios não são disponibilizados. Sabemos disso. Então, lá no topo da pirâmide estão homens brancos heterossexuais. Vai descendo, mulheres. Vai descendo, mulheres negras estão lá embaixo. Né? Os homens ainda estão em cima, os homens negros. E aí, se for deficiente, se for lésbica, né? Enfim, é muita emoção. Então, as ações afirmativas, elas podem até ser discutidas no sentido dos critérios, o que é mais adequado, onde começar, que jeito fazer, ok. Esse é um debate público importantíssimo. Agora, tira para ver as ações afirmativas. A gente volta para a senzala, né? Nem para o século XIX, é para a escravidão. Eu ando vendo discursos Casa Grande senzala, né? Tipo assim, vou te colocar no seu devido lugar. Uai, mas qual que é o meu lugar mesmo? Eu nunca ouvi isso, não. Eu acho que o povo fica com medo, né? Porque a gente dá de doida, porque eu dou mesmo, eu pego o microfone, eu dou de doida. Enfim, aliás, essa coisa de associar a mulher a doida, é doida, tá dando piti. A gente encontra esse tipo de narrativa no mercado de trabalho. O homem está estressado, está cansado, a mulher está dando piti. Né? Ou então, a questão da fala. Né? Eles começam a falar e não param, não. Que é uma... Então, normalmente, eu não são todos, não, viu, seus maravilhosos? Eu sei. Mauritilino. Eu aparento ser uma pessoa extremamente tranquila. Né? Quando eu exalto, aí as observações que as pessoas verbalizam saiu do eixo. Não é ela. Não Adoro! Saiu eu nunca quis entrar no eixo. Então, eu adoro sair do eixo. Sônia, eu detestava brincar de boneca. Eu gostava de subir em árvore.
quando eu era pequena. Eu gostava de correr, de pular. Meus primos vinham fazer gracinha, eu chutava eles tudo. E eles eram mais velhos e homens, e mesmo assim eu chutava. Enfim, chutava nesse sentido, né? Sai pra lá, não me incomoda, não. Nossa. Então, Eu fui muito obediente, eu acho que eu nunca fui no eixo. Eu fui muito obediente, muito... Não, mas eu era também. A mãe falava, tem que chegar 10 horas, bem. Chegava 9h30, eu começava a olhar no relógio. Na época eu não tinha alergia, eu fui ter alergia depois dos 15 anos. Então tem alergia a relógio, só posso de ouro, ou seja, não tenho, né? E aí eu olhava a cada 5 minutos para chegar no horário certinho. E eu sou mais velha. Pensa a filha mais velha, aquela que abre as porteiras, aí depois os outros passam, bem mais tranquilo, né? Com certeza. Então ainda teve esse bafão, né, mãe? Mais velha, ou você não engraçado, essa expressão que você usou, um secretário de educação já usou para mim, falou assim, Sônia, você é uma pessoa perigosa porque você abre porteiras, porque ele falou que eu acreditava que as pessoas podiam se politizar e ser esclarecidas estudando, e que eu levava multidões para seguir as minhas crenças. E, gente, vamos estudar que nós vamos ser respeitados. Aí um secretário de educação, lá na década de 80, falou assim, você é um perigo, você abre... Eu até imagino qual que era ele. Deve ser mais ou menos o mesmo. Aqui a gente não precisa falar nome, não. Mas a gente só conta a história, né? Deve ser mais ou menos o mesmo que falou numa situação de greve das professoras, que elas precisavam lavar mais roupa, pôr mais roupa no tanque para elas lavarem. Enfim, a gente ouve e vê cada aberração. Eu não fico calada diante de umas coisas dessas, nunca. Eu já era professora, e você acha que ainda não, quando um governador falou que nós não ganhávamos mal, que nós éramos mal casadas. Então é esse que eu tô falando. Esse é governador. Esse é governador. É que eu confundi as bolas, é esse mesmo. Então, a gente está falando, então, dessa pessoa. Eu chamo essas pessoas de GSM. Ai, né? Que bom. Grupo do Sem Noção. Olha, Cláudia, você tem um outro compromisso, agora às 7 são... Nossa, já acabou nosso tempo? Tá quase. Você vê. São 18h49. E aí tem o Nicolas está perguntando também sobre o falocentrismo. É isso, Nicolas? Essa coisa do falo, né? Do pênis como centro. Isso. É tão interessante a construção dos masculinos e femininos. A gente precisaria de um outro dia para falar de sexualidades no plural e afetividades no plural. Mas essa construção do masculino como se ele fosse um falo, né? Até o repertório. Comeu a fulana. Anatomicamente, acho que a gente aqui come, mas é uma bobagem, quer dizer, não faz sentido. Se é uma relação, é de reciprocidade, não tem quem come, quem é comido. Não tem caça e caçador, né? Enfim, essa história é muito engraçada. Eu queria recomendar um livro para as pessoas, que numa sentada você lê, didático, Chimamanda, maravilhosa, para educar crianças feministas, um manifesto. Ela é autora, né? Ela tem best-sellers e tudo. Ela é essa negra aqui, maravilhosa. Ó. Então, minha mãe que me deu. Mãe, tá aqui, ó. É fofa demais, minha mãe, gente. Para educar crianças feministas. Aliás, desde pequenas, né? Que os meninos aprenderam a falar, a gente começou a falar para eles que ninguém podia ficar alisando, mexendo em pipi, o bumbum deles, era pipiu, né? Nessa sociedade falocrática, enfim. Mas a gente explicava até o ponto de que eles davam conta. Mas por quê? Porque são partes íntimas, ninguém pode ficar mexendo. Mamãe e papai dá banho, mesmo assim é rápido, daqui a pouco, a hora que vocês derem conta sozinhos, a gente nem vai mais. E as pessoas não falam, Sônia, e o abuso sexual com crianças e adolescentes dentro de casa, por parte de gente próxima, pai, padrasto, tio, avô. Outro dia chegou até Gaga, menina de 3, 4 anos, na ONG SOS Mulher e Família. De tanto abusada pelo avô. Então, a gente tem que conversar, não dá para ser hipócrita. Eu penso assim, eu quero meus filhos tranquilos e os meninos são abusados também. Menos que as meninas, historicamente falando, e pelo que se tem de estudo. Mas são também. E se fosse menina, a mesma coisa, a mesma conversa. Isso é fundamental para a gente poder desconstruir. E o homem não é um pênis, né, gente? Ele deve ser mais que isso. Mas a nossa sociedade estimula muito
eu tô carregando a bateria aqui, ó. O desempenho para o homem e a mulher, ó, vai mais devagar. O horário de chegar, de sair, o início do namoro. Ainda hoje a gente vê isso. Mas, claro, se você tivesse uma menina do mesmo jeito, eu não mudei meus valores e meus princípios. Até achei que eu ia ter uma Bárbara, nunca veio. E eu adoro o nome Bárbara da Barbra Streisand. Você lembra da Barbra Streisand, né? A gente fala isso dos mais jovens, eles falam, quem que é essa? Enfim, maravilhosa Barbra Streisand. E então é isso, passa pela educação, não tem como não passar. A Simone de Beauvoir, nesse livro, fica outra dica, O Segundo Sexo. Esse é de 1949. Tem muito mais coisa produzida depois disso. Judith Butler, que está aqui em algum lugar, enfim. Mas é mais difícil de ler porque ela é uma teórica que transita por várias áreas do conhecimento. Esse daqui, O Segundo Sexo, é tranquilo para começar, e esse da Chimamanda também. Já falava, ninguém nasce mulher, torna-se. Eu acrescento, ninguém nasce homem, torna-se. Ninguém é falocrático, é construído como um foco no pênis, no membro da pessoa. Tanto que se fala em tamanho. Eu duvido que tenha um homem que nunca mediu... Não posso generalizar, porque toda generalização é burra. Que nunca mediu o pênis. Agora, para que isso? Será que a mulher fica medindo o clitóris? E vai sangue para ele fica entumecido, ele fica durinho também. Enfim, a gente precisa, inclusive, conhecer o nosso corpo, né? Saber onde a gente gosta para comunicar isso para o outro. Enfim, é bom também. Entendeu, Sônia? Então, assim, e maravilhosos que estão aí conosco, né? Alunos, familiares, gente dos movimentos sociais, pessoal da Sônia, que é maravilhosa também. Eu adorei te conhecer, Sônia. Foi muito bom, minha vida vai ficar melhor. E então, vamos junto nessa luta, né? Eu já te conheço há muito tempo de nome, né? Porque por conta da UFO, do trabalho que você... A UFO é meu berço, né? Eu fiz a graduação e o doutorado lá. O mestrado eu fiz na USP. Pública também. Por isso que a gente precisa devolver para a sociedade. Devolver, não. Compartilhar com a sociedade. Devolver, parece que a gente está devendo. Compartilhar com a sociedade tudo isso, né? Tem que ser dialogado, porque teve investimento público na minha formação, na minha educação. E eu fiz escola pública também no fundamental. Só o colegial que não, porque a gente foi para São Paulo. Meu marido está lembrando aqui que ele foi seu aluno na Exanc e eu fui dar uma palestra numa aula sua, quando a Exanc começou. Nossa, eu comecei desde 2002, então já tem tempo. Deixa eu ver o rosto dele, põe ele aí. Gê. Adoro rever alunos. Ele chama José George. Deixa eu ver seu rostinho. Vem cá, é o rosto. É o rosto. Anda, gente. Mostra o rosto, não precisa pôr maquiagem, não. Ele tá sem camisa, tá? E daí? Eu só quero ver o rosto. Mais, vem cá. Gente, eu lembro demais dele. Você tá mal, seu lindo? Que foi? Sônia, esse universo é muito pequeno. Aí, ó, ele aprendeu a questão de gênero. Então, eu dei sociologia para ele, eu acho. Antropologia também. Era projeto, né, Gê? Você construiu um projeto com eles. E aí eu fui explicar. O de carreira? O plano de carreira, será? Isso. Tá, porque agora é uma disciplina à distância. Que fofo, aí eu fui para explicar para eles o que era isso, né? Que maravilha! E aí ele falou assim, é a Cláudia Guerra, Sônia, que era a professora, né? É muito engraçado essas coisas, né? Não, e você só me contou isso agora também, uai. Também, eu não associei uma coisa com a outra. Não lembrava disso. Cláudia, nosso tempo está acabando. Você daqui 4 minutos tem uma live. Isso. E aí, se você com a Raquel, quiser... fica aí, gente, para vocês assistirem, tá? Com a Raquel, lá no Instagram. Nós vamos falar que pensar tem consequências, e muitas. Vou só trocar de camisa para parecer que a gente está noutra. Então, adorei. Você fez perguntas ótimas. O pessoal aí fez perguntas ótimas. Deu oportunidade da gente fazer uma prosa informal. E essa é a ideia mesmo, né? Eu penso que o bacana é a gente traduzir a linguagem difícil para a linguagem fácil para todo mundo, sem fazer reducionismo. Obrigada pela oportunidade. Você é uma fofa. Quero te chamar mais adiante. Aí eu que te convido. E você vem para falar do que você quiser. Eu gostei muito. Eu tenho certeza que as pessoas que estão conosco hoje também fugiu totalmente das construções que nós estamos fazendo. E você é muito autêntica, natural, estudiosa da área. E é importante falar sobre as questões das quais nós fomos privadas, né? Não pode falar disso, não pode falar de prazer, não pode falar de pênis, não pode falar de vagina, não pode falar de gozar. Nada, gozar piorou, imagina, né? Então, assim,
Se essas construções fossem sendo feitas em grupos de mulheres, nas escolas, nas famílias, as mulheres teriam, além de serem mais esclarecidas, seriam melhor resolvidas, que nem você falou lá no início. E não precisaria fingir que goza. Você só vira para o outro e fala assim, não deu. Na outra dá, mas agora não deu. E tudo bem. E se você broxar, ser homem, ok também, qual o problema? Né? Sônia, obrigada, sua fofa. Um beijo, um beijo. Delícia estar com você. Adorei saber que seu marido é seu marido. Ó, ecoando os tambores. Ecoar os tambores para a gente poder abrir espaço para essa visão de mundo que faz bem para homens e mulheres. Ai, que bom. Beijo. Um beijo. Tchau. Tudo de bom. Obrigada pela participação, seus lindos, suas lindas. Tchau. Tchau. Depois você me manda o link. Beijo. Mando sim. Nós vamos gravar aqui e te mando, tá bom? Obrigada.